Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 29 de outubro, e hoje nós iniciamos o Evangelho de João. É o último dos 4 evangelhos. Hoje nós lemos João capítulo 1 ao 13 nesta leitura, ou melhor, neste vídeo. Nós queremos responder para você a seguinte pergunta: Jesus transformou a água em vinho lá nas bodas de Caná. Mas a pergunta é: o vinho era alcoólico? Sim ou não? O que você acha? Será que Jesus transformou a água em vinho alcoólico? Ou era suco de uva? Não perde este vídeo que nós vamos informar você qual era o tipo de vinho ali nas bodas de Canaã. Mas antes, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente. Jesus transformou a água em vinho e este vinho era alcoólico? O que você acha? Era alcoólico, sim ou não? Nós vamos responder essa pergunta agora, mas antes dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Olha, é importante a sua inscrição neste canal, nós precisamos que você se inscreva. É um canal pequeno ainda, nós queremos crescer com o canal para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e possa indicar esses vídeos para outras pessoas também. Então é de suma importância a sua inscrição nesse canal. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante. Basta você apertar esse botãozinho vermelho aí de se inscrever e automaticamente você está inscrito no canal e você estará nos ajudando a alavancar este canal. Muito bem, João capítulo 1, João já começa falando da divindade de Jesus. Olha só, os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falaram da humanidade de Jesus. Eles falaram que Jesus era filho de Maria e José descendente dessa ou daquela pessoa. Então eles começam sempre com a genealogia humana de Jesus, né? Da parte da humana, né? Da humanidade de Cristo. Agora João, ele já foca a divindade de Jesus. João já fala assim, olha, Jesus, antes de ele nascer, ele era o verbo, ele era o próprio Deus, ele estava com Deus. Então João, ele faz questão de focar aqui e de citar a divindade de Jesus. Então, queridos, nós temos Jesus, que antes dele vir a este mundo, ele já existia com o Pai. Jesus, ele existe desde os tempos eternos. Jesus é eterno, como assim é Deus, o Pai, e também o Espírito Santo. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo, os 3 juntos formam um único Deus. Entendem? Então, Jesus, ele é Deus, como é o Espírito Santo e como é o Pai. Porém, há 2000 anos atrás, para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade, Jesus, ele se encarnou, ou seja, se fez carne. Ele entrou no ventre de Maria e ali ele nasceu como uma criança e ficou conosco aqui por 33 anos. Então nós temos agora um Deus divino humano, tá? Então Jesus, ele tem a natureza divina dele, ele é Deus, mas também adquiriu a natureza humana. E é esse Jesus que eu e você abraçaremos sobre as nuvens do céu quando ele voltar. Amém? Eu quero estar lá e eu tenho certeza que você também estará lá. Afinal de contas, estamos estudando a Bíblia para isso, para nós nos prepararmos. João Batista, então, quando ele vê Jesus, ele fala assim, verso 29 do capítulo 1, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João associou Jesus a um cordeiro e falou Jesus como Cordeiro de Deus? Porque os judeus já eram habituados com a matança de cordeirinhos todos os dias. Lembram? Cedo e à tarde morria um cordeiro. E para que servia mesmo a morte desses cordeiros? Desde os tempos dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, né? A morte do cordeiro simbolizava o perdão dos pecados do povo, né? Então, quando um cordeiro morria cedo e outro cordeiro morria tarde pelos pecados do povo de Israel. Então, os judeus já estavam familiarizados com o cordeiro que morria pelo pecado.
Entendem? Agora João, ele usa essa familiaridade que os judeus já tinham com o Cordeiro, agora ele fala assim, olha, aquele é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, só que tira o pecado agora do mundo, para que os judeus pudessem entender qual era a função de Jesus ali, que era resgatar a humanidade, o ser humano do pecado, ok? Muito bem. E no capítulo 2, então, nós temos aí as bodas de Caná, o casamento em Caná da Galileia. E olha só, aqui Jesus, ele vai numa festa de casamento. Veja que Jesus tinha amigos, né? Para ele ser convidado para uma festa de casamento, ele deveria ter amigos, porque se Jesus não tivesse amigo, quem é que convida para ir na festa de casamento? Amigos e familiares. Você que está me assistindo agora, você é casado? Você é casada? Você fez festa no seu casamento? E a festa que você fez, quem é que você convidou para a sua festa? Familiares e amigos. E pessoas que você não conhece ou quem você não gosta, você não vai convidar para uma festa. Então, se Jesus foi convidado para essa festa de Caná da Galileia, é porque ele tinha amigos e as pessoas gostavam de Jesus. Veja que Jesus ele se relacionava com as pessoas de maneira amigável, ele conquistava o coração das pessoas. Jesus não é, como muitas pessoas pensam, um homem carrancudo, bravo, de maneira alguma. Jesus era sorridente. Jesus, as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, tanto é que as crianças rodeavam ele, né? E olha só, para uma criança gostar de estar perto de uma pessoa, porque essa pessoa tinha que ser muito simpática, sorridente, alegre. Concordam comigo? Muito bem. E aí acaba o vinho nessa festa. E as pessoas vão reclamar para a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus então fala com Jesus, olha, acabou o vinho. Jesus então pede para que eles encham 6 talhas de pedra. Por que Jesus pede para eles encherem 6 talhas de pedra com água, né? Jesus pede para que eles encham 6 talhas de pedra com água. Por quê? Jesus poderia ele mesmo fazer a água aparecer ali. Mas acontece, queridos, que para todo milagre existe a parte humana e a parte divina. Entendem? Então, o que é humanamente possível fazer, nós temos que fazer. Então, era humanamente possível eles encherem as 6 talhas de pedra com água, correto? Mesmo que demorassem algum tempo ali, mas eles poderiam fazer isso. Então, isso caberia ao ser humano fazer e eles encheram. Agora, o milagre já é divino, daí a transformação da água em vinho já é divina, o ser humano já não consegue fazer, aí a parte de Jesus ou a parte divina Jesus fazia. Então não se esqueçam disso, tá? O nosso relacionamento com Jesus tem a parte humana e a parte divina. A parte humana você tem que fazer. A sua parte, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que fazer. Aí aquilo que é impossível para você daí, é óbvio que Deus fará. Mas a sua parte faça, caminhe para a igreja, abandone a sua vida de pecado, faça a sua parte. Agora o milagre Jesus fará na sua vida depois. E agora então, depois que aquelas 6 talhas de pedra estavam cheias, Jesus ele transforma em vinho. Mas a pergunta agora é, este vinho era alcoólico, sim ou não? E agora vamos responder essa pergunta? Bom, eu vou responder essa pergunta para vocês dando 2 razões. Uma razão espiritual e uma razão cultural, tá bom? Olha só, razão espiritual e cultural. Primeiro vamos para a espiritual. Bom, a razão espiritual é a seguinte. Quando nós lemos Provérbios 20, verso 1, ele diz assim que o vinho é escarnecedor. E o mesmo Espírito Santo que inspirou Salomão para escrever aquelas palavras era o mesmo Espírito Santo que estava agindo em Jesus para transformar a água em vinho. Lembram-se no batismo de Jesus que o céu se abriu e desceu uma pomba sobre Jesus, o Espírito Santo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba? Então isso simboliza que o Espírito Santo agia em Jesus. Aí pensa comigo, o mesmo Espírito Santo que agiu em Salomão, para dizer assim em Provérbios 20, verso 1, que o vinho é escarnecedor. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus para transformar aquela água em vinho. Aí ele vai e transforma a água em vinho alcoólico. Se ele fala lá em Provérbios que o vinho alcoólico é escarnecedor, e depois ele transforma o vinho em vinho alcoólico, então o Espírito Santo está se contradizendo.
E é claro que o Espírito Santo não vai se contradizer. Então, a primeira razão espiritual é que o mesmo Espírito Santo que falou em Provérbios 20, verso 1, que o vinho alcoólico é escarnecedor, é o mesmo que transformou a água em vinho não alcoólico, ou seja, o puro suco da uva. Ok? Essa é a razão, a primeira razão. A segunda razão é a razão cultural. Veja, na cultura daquela época, a cultura greco-romana. Se você estudar essa cultura aí, você vai ver que não é de bom tom servir vinho alcoólico, tá? Então, a sociedade daquela época, muito embora eles tivessem vinho alcoólico, mas para as festas ou para ocasiões especiais, não era de bom tom servir vinho alcoólico. O vinho que era servido lá era o puro suco da uva, era o suco da uva espremida na hora, reservado para aquela ocasião, tá? Porque o vinho alcoólico, o que é? É o vinho fermentado. Existem duas bebidas fermentadas, né? Que é o vinho e a cerveja. E a fermentação, o fermento, sempre foi o símbolo na Bíblia do símbolo do pecado, tá? Tanto é que o pão da Santa Ceia é o pão sem fermento, não é? Então, o fermento também, mais uma razão, né? O fermento é o símbolo do pecado. E também eles não iam servir algo um vinho com fermento, um vinho fermentado, numa festa de casamento, sabendo que o fermento era o símbolo do pecado ali, não é? Muito bem, então não era de bom tom servir vinho alcoólico, ou seja, que passou pelo processo de fermentação e agora estava alcoolizado. A sociedade daquela época, eles não tinham esse costume, muito embora hoje, na nossa sociedade, hoje se tenha, né? Você vai fazer uma festa, dependendo quem faz a festa ou para que faz a festa, serve lá cerveja alcoólica, vinho alcoólico, serve caipirinha e outras bebidas alcoólicas aí. Mas, para aquela época, na cultura, presta atenção, na cultura greco-romana, não era de bom tom servir bebidas alcoólicas, ou seja, o vinho alcoólico em festas, em comemorações, em ocasiões especiais, ok? Então, esta mais uma razão para que o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, não era alcoólico, e sim o puro suco da uva, onde as pessoas ali beberam, se deliciaram e então elas continuaram a festa, porque a festa do casamento durava de 6 a 7 dias, e já imaginou acabar a bebida da festa, que era o vinho, né, o suco da uva ali, iria ficar muito chato, né, para o pai da noiva, para a família da noiva ali. Então Jesus ele salvou a festa, dando de presente para aqueles convidados 6 talhas de pedra com vinho, mais ou menos ali uns 300 litros de suco puro da uva foi servido ali para aquele povo. Então, queridos, quando alguém fala para você que era costume do povo do tempo de Jesus beber bebida alcoólica ou vinho alcoólico, olha, a pessoa que fala isso, então ela não conhece a cultura greco-romana, ela tem que estudar um pouco mais. Ou ela quer arrumar uma desculpa para poder beber bebida alcoólica, né? Ela está mais por fora do que arco de barril, como diz o Leandro Quadros, tá? Nada disso. A cultura da época não servia bebida alcoólica, principalmente em ocasiões especiais, como era aquela ocasião. Outra razão que eu posso dar para você também, presta atenção. Jesus, na Santa Ceia, ele falou que o vinho, ele simbolizava o sangue de Jesus, né? O sangue. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo, correto? Agora, se você acha que um vinho alcoólico, né, que embriaga a pessoa, é um bom símbolo para sangue, seja sincero comigo, meu irmão, minha irmã. O sangue alcoolizado é o pior sangue que tem, onde a pessoa perde o seu controle e pode agredir os familiares. Quantas mulheres não são vítimas de feminicídio, né, de agressões por conta de um marido alcoolizado em casa, com sangue cheio de álcool, né? Então, Jesus disse que o vinho simbolizava o sangue dele, que seria derramado em favor de muitos na cruz do Calvário. E eu não acho que um vinho alcoólico tenha um bom símbolo de sangue.
O vinho, para ter um bom símbolo de sangue, tem que ser o suco puro da uva. Mais uma razão aí para dizer para você que aquele vinho que Jesus transformou nas bodas de Canaã era o puro suco da uva. Ok? Deus abençoe você, meu irmão, e se você tiver mais alguma dúvida, qualquer coisa que você não entendeu na leitura de João do 1 ao 3, por favor, deixe a pergunta aqui neste vídeo, deixe seu comentário neste vídeo. Você acha que era vinho alcoólico? Você acha que não era vinho alcoólico? Comenta aqui também, tá bom? Você acha que era? Você acha que não era? Pode comentar, coloca aqui os seus argumentos aí, eu vou tratar você com muito respeito. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.